E agora o nosso programa vai conversar com um doutor especialista em implante dentário, doutor Luiz Antônio Mazzucchelli Cosmo, que é dentista, vai responder todas as questões sobre esse assunto. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao nosso programa novamente. Boa tarde. Uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez com vocês. Falar desse assunto tão importante quanto, né, que mexe muito com as pessoas, porque o sorriso, ele diz muito de uma pessoa e dá autoestima também. Por isso, você aí de casa, que tem alguma dúvida, quer fazer sua pergunta, compartilhar sua experiência com a gente, aproveite que esse é o momento que o Dr. Luiz vai responder tudo para você, tá bom? Pode participar com a gente através do nosso Facebook, facebook.com/nossopgm, facebook.com/nossopgm. Tem também o Instagram, você pode enviar sua mensagem através do meu Instagram, que eu passo também para o Dr. Luiz, @JessicaNunes_6, @JessicaNunes_6, ou se você preferir, pode ligar e participar ao vivo com a gente através do telefone 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Se você ficar com vergonha, não tem problema não. Passa a sua dúvida, seu questionamento para a nossa produção, que eles repassam também para a gente, tá certo? Bom, vamos lá, começar a nossa entrevista. Doutor, tem muita gente que confunde o implante dentário. Acho que a gente pode começar explicando em si o que é. Bom, o implante dentário, a pergunta é a mais clássica de todas e uma das mais importantes, né? Sem dúvida. O implante dentário, ele é um dispositivo aloplástico, que nós chamamos, né? Ele é feito de algum material, metal, que é titânio, né? O principal hoje material que constitui o implante é o titânio. Perfeito. Existem algumas outras variações, agora está surgindo o implante de porcelana, que ainda é um ou outro profissional que opta por fazer. Tem havido resultados até interessantes, mas o principal material em uso hoje, pesquisado, é o titânio, que uma curiosidade na origem dele, na verdade ninguém estava estudando descobrir o implante. Como em tudo na medicina, praticamente, as descobertas sempre foram por acaso, né? Então um professor sueco chamado Per Ingvar Brånemark, ele estudando o crescimento nos joelhos de coelho, colocou uma microcâmera de titânio no interior do joelho para filmar como é que era aquele processo de reparo no coelho. E depois, para retirar aquela microcâmera, não saía de jeito nenhum. Eita. E a microcâmera de titânio. Ele falou, poxa, esse negócio no osso funciona bem. E aí, junto com um dentista chamado Albrechtson, eles começaram a desenvolver esse titânio para cavidade oral. Mas o grande problema que nós temos é a bactéria que é presente na boca. E é isso que faz, muitas vezes, o osso ter problemas no reparo em relação à introdução de um implante na boca por causa da bactéria, principalmente. Gente, o doutor Luiz é cultura também, veio explicar até a história do implante, é muito chique, né? Ô doutor, a gente já vai falar sobre rejeição, mas antes disso, uma dúvida muito comum é, implante dentário causa muita dor? Ele realmente dói? Então, ontem eu estava até discutindo isso com uma paciente. Ela falou, doutor, eu coloquei o implante hoje com o senhor, foi tudo super bem, o meu vizinho colocou o implante e ficou reclamando meses daquilo. Eita. Então vai muito do tipo de procedimento e das mãos do cirurgião. Boa. A técnica cirúrgica, ela pode ser mais invasiva ou menos invasiva, né? Traduzindo para quem está nos escutando em casa, o que é invasiva, né? Um pouco mais agressiva, vai um pouco mais além, corta um pouco mais aquele tecido gengival, fura um pouco mais, machuca, entre aspas, um pouco mais o paciente, determinados tipos de técnica. Então isso tem que ser muito bem observado, muito bem planejado. Boa. E quanto mais experiência o profissional que está atuando ali na execução desses implantes tem, melhor fica o pós-operatório. Então o implante dentário, na minha opinião, não dói. Ele pode ser um procedimento que causa um pouco de tremor na hora que você faz a perfuração. Né? Eu tenho certeza que sempre tem um outro paciente meu assistindo a cirurgia, assistindo o programa, e podem ligar aqui e falar, o doutor realmente tem razão, não dói mesmo, ele tá querendo enganar. Então, assim, eu não falaria isso jamais abertamente assim, em rede nacional, se eu não julgasse que o nosso trabalho realmente não provoca esse tipo de dor. Mas ele pode doer, ele pode doer. Tá? Então, por isso que muita gente sente a dor. Aí é questão de realmente de planejamento e técnica. E existe toda uma preparação, né, antes de fazer essa cirurgia. Qual é essa preparação? Como deve ser feito o antes da cirurgia, o pós? Muito bem. Mudaram muitos os paradigmas, vamos dizer assim, quebraram-se muitos paradigmas em relação ao pré-operatório do implante. Quando eu iniciei, há muitos anos atrás, a gente pedia exames de sangue, assim, até um pouco de sorológicos, né? Hepatite, HIV, um monte de outros tipos de exames. Hoje é muito importante a gente saber como o estado geral do nosso paciente, se ele tem alguma patologia de base, se ele tem alguma doença importante. Então,
Tempo de coagulação, tempo de sangria, é importantíssimo a gente saber em relação ao nosso paciente. Se ele é diabético ou não, portador da diabetes, porque a conduta na terapêutica medicamentosa ela é diferente para pacientes diabéticos. Você tem que ter um pouco mais de cuidado com o processo de reparo. Então, todo esse pré-operatório na parte de medicação é desse tipo, é nessa ordem. Antibiótico, anti-inflamatório, analgésico. Antes, durante o procedimento e depois continua. E o planejamento, através de exames complementares, ou radiografia panorâmica inicial, depois uma tomografia computadorizada para a gente ver quanto a gente tem de osso formado ali pré-existente, vamos dizer, ou formado pós o enxerto, pré-enxerto e pós-enxerto. Então, são tomografias computadorizadas indispensáveis para 99,9% dos casos de implante. Né? E aliado a isso, um bom planejamento com modelos de estudo, com alguns softwares que fazem hoje o planejamento da posição correta dos implantes, né? Para fazer uma cirurgia virtual guiada, por exemplo, você pode fazer cirurgias de implantes sem cortar mais a gengiva, você perfura direto. Então, todo esse aparato, vamos dizer assim, que a implantodontia hoje nos proporciona, são fundamentais para se colocar no pré-operatório. Ai, acho chique. Quanta tecnologia, hein? A nosso favor, isso é bom. Doutor, por exemplo, se eu perder um dente, tem um tempo limite para eu colocar esse implante ou não? Independente do tempo que for perdido esse dente, pode ser colocado o implante? Só perguntas boas, hein? Precisa de ver. É assim, Jéssica, quando você tem uma indicação de maxodontia, que é a extração de um dente, a gente normalmente sabe quanto tem de osso ali em volta daquele dente. Perfeito. Então, a minha preferência sempre é remover o dente e já instalar o implante no ato. Ah, boa. Tá? Por quê? Porque eu perco menos tecido ósseo ao redor. Então, se eu extrair um incisivo central, por exemplo, se eu não colocar o implante ali imediatamente, ou não fizer pelo menos uma regeneração óssea guiada naquele local, com membrana, com osso particulado, osso em pó, eu vou ter uma perda daquele osso frontal, que a gente chama de osso vestibular, na ordem de 30% no primeiro ano já. Nossa! É um trabalho do Ian Linde, um grande pesquisador na área de periodontia, que publicou esse trabalho. E realmente faz todo sentido, e já foi comprovado que existe essa perda. Então a gente busca o quê? Colocar esse implante quase que em todos os casos possíveis, que dê para estabilizá-lo inicialmente já, quando se faz a extração. Interessante. Para evitar a perda óssea subsequente. Boa, doutor, sabe tudo. E a gente tem algumas fotos que o senhor mandou para a gente também. Eu vou pedir para colocar agora, para o doutor ir comentando também para a gente. Pode colocar na tela, por favor, a primeira foto? Olha que interessante. O senhor lembra desse caso? Sim. Nossa, essa boca estava meio complicada, né? Então, a gente tem aí, vamos explicar um pouquinho sobre esse caso. Nós temos um pré-molar desgastado ali, que é uma coroa de cerâmica, né? E aí tem esse espaço, né? Essa ausência dentária, e atrás tem um molar. Então, esse espaço que a gente vê ali, no tecido, a gente pode passar a próxima foto. Pode colocar, então, a próxima Olha foto. lá. Nossa, o que a gente optou por fazer? Um enxerto. Né? Então, hoje eu trouxe alguns casos de enxerto para a gente associar ao implante junto. Bacana, bacana. O que é esse enxerto? O que está sendo feito aí? É um acesso ao seio maxilar do paciente. Então, você vê que eu faço como se fosse um círculo ali, né? É verdade. Então, entre aquele miolo do círculo, o interior dele é tecido ósseo, tá? Olha! Em volta, que vocês veem parece uma canaleta, assim, um círculo, Sim. é a membrana que existe, que reveste o seio maxilar, que é chamada de membrana de Schneider. Pode passar o próximo, a gente descola essa membrana, olha como ela vai levantando lá para dentro. E fica uma cavidade vazia, que é o buraco que eu vou enxertar. Eu vou colocar osso particulado, osso em pó nesse interior. Pode passar a próxima foto. Olha lá, eu enchi de osso, tá vendo? Nossa, doutor. Ficou toda aquela cavidade preenchida com tecido ósseo, então eu passei a ter uma altura agora de pelo menos uns 13 milímetros aí, desde a borda ali do osso, perto do dente, até lá em cima, para depois colocar os parafusos de titânio. Pode passar a próxima foto. Pode colocar a próxima. Não, ele voltou. Então, aí, olha lá. Depois de 6 meses, eu tirei o molar lá de trás e coloquei 3 implantes. Aquele molar foi extraído, foi trocada a coroa do primeiro pré-molar e foi tirado e colocado os 3 implantes, olha lá. Então a gente colocou 3 parafusos de titânio. Pode passar a próxima imagem. É interessante que tem todo um processo, todo um processo. Doutor? Olha já cicatrizado, então foi extraído o pré-molar. Ai, que bonitinho. Foi colocado o implante no enxerto e o implante no molar posterior ao enxerto. Nossa, doutor, parece uma ficaram... cirurgia plástica, hein? Você mudou totalmente. Aí foi feita uma boca. plástica periodontal, né, dos tecidos. Essa foto é logo na instalação dos implantes que foi
foi colocado sem corte. Pode passar a próxima. Ficou lindo. Pode colocar a Já próxima, coloquei um então. provisório, eu já moldei, fiz uma moldagem. Isso é uma moldagem. Esse material que vocês estão vendo, laranja e roxo, chama polivinilxloxano, é um material chama silicona de adição. Ele não tem praticamente distorção alguma quando você faz a moldagem mesmo do paciente. Hoje a gente pode fazer as moldagens através de scanner. É um aparelho que você escaneia já, não precisa nem levar material mais na boca. Olha que Agora a gente pode mostrar isso mais adiante. Pode passar a próxima foto. Olha lá. Que bacana, o doutor está mostrando passo a passo para a gente. Para quem tem receio, medo, é importante explicar, doutor. Exatamente, vale a pena. Essas pecinhas prateadas que a gente vê são cicatrizadores. São abutments cicatrizadores. Logo que eu faço a exposição dos implantes, que eles estavam fechados, né, durante os 6 meses de reparo, eu parafuso essas peças, chamam cicatrizadores. Para quê? Para que a gengiva formate, pegue a forma dele. Olha lá, formatação do tecido gengival, né? Pode passar a próxima. Aí eu vou colocar agora provisórios, olha lá. Nossa, já coloquei provisórios de acrílico, não é o definitivo ainda, tá? Tem esse processo? Tem esse processo. Primeiro, então, vem o de acrílico, para depois o Às vezes eu vou direto para porcelana. Ah, é? É que aí a gente fez o que a gente chama de carga imediata. Tá. Logo na primeira semana do implante, eu já pus esses provisórios. Eu não esperei os 6 meses dos implantes. Depende muito do paciente. Depende muito do paciente, então, depende do caso, depende da estabilidade inicial que esse implante tem. Nossa, mas ficou bonito, doutor. Gostei. Mas está no provisório ainda. Isso aí a gente acha ainda tá razoável. É perfeccionista, gente. pouquinho Acontece. só. Tem mais foto também? Passa, não sei se tem mais, acho que tem outro caso aí. Tem outro caso? Vamos... Faz assim, ó, antes da Olha gente lá, a porcelana mostrar... final. Aí, pronto. O final. Esse é o final, né? Essa é a porcelana já final. Tem diferença, é verdade. O acabamento dela eu deixei lá, diferente. normalmente essas fotos quando a gente expõe em congresso, eu deixo só as próteses, eu não deixo o lábio assim. Mas como a gente estava vindo aqui, eu quis deixar o lábio para as pessoas entenderem em casa o que posição que estavam esses dentes, tá? Normalmente eu deixo só a foto dos dentes, assim, cortando o lábio, cortando tudo. Nossa, como muda, né? O sorriso da pessoa. Então, Ai, dá até vontade de tirar os meus e colocar tudo implante. Seus dentes estão ok, não mexe não. Ô, doutor, e antes da gente entrar no próximo assunto, tem ligação. A Eliana de São Paulo, capital, ligou e vai participar com a gente agora. Acho que ela tem uma dúvida. Tudo bem, Eli? Boa tarde. Oi, querida. Boa tarde. Pode jogar a sua dúvida aí. O doutor está todos ouvidos. Então, eu tenho 63 anos de idade, né? Eu estou com a minha arcada dentária bastante comprometida. Tive algumas questões nos dentes de frente, da parte de cima, que eu tive um pequeno acidente. O dentista foi tirar para trocar e acabou quebrando a raiz. E ele está um pouco infeccionado e eu estou morrendo de medo, porque a situação está muito grave. Tem mais de 2 anos que eu estou assim, que eu estou apavorada, sabe, não sei exatamente o que fazer. Então eu pensei no implante. E eu tenho não só esses dois, como tenho os laterais também. E eu queria saber do doutor, por favor, se ele pode me explicar, se a questão da idade tem algum comprometimento, se eu posso fazer tranquilamente os meus implantes, porque eu acho que eu vou ter que fazer vários, entendeu? Exatamente isso. Por favor, eu queria o endereço, o telefone dele também, para depois entrar em contato, por favor. Não, pode deixar, Eli, que a gente vai passar todas as informações no final da entrevista, os contatos do Dr. Luiz. E muito boa a sua pergunta, viu? E aí, doutor, o que a gente pode dizer para ele? Influencia realmente a idade? Ela pode fazer mais de 1, 2, 3 a história, dentes? Obrigado, antes de mais nada, Helena, boa tarde, obrigado pela pergunta. Na verdade, o que aconteceu aí é uma situação clássica. O paciente vai trocar, às vezes, uma prótese, o profissional vai remover e às vezes não saca a prótese, alguma coisa na forma de bater para remover, fratura a raiz. A raiz já estava ruim, estava um pouco mais, às vezes já tem pinos, às vezes intrarradiculares, e leva a fratura. Essa fratura, ela só tem uma forma de ser tratada, com a extração e a instalação de um implante. Ou extração e não coloca nada, o que é uma judiação hoje em dia. Não se admite mais você deixar uma pessoa sem um dente. Boa, né? doutor. Então, assim, para o consolo da senhora, eu tenho pacientes até de 95 anos que a gente fez implante. Uau! Dona Idalina, não sei se está nos assistindo, 94 a 95 anos. Eu coloquei 3 implantes no arco inferior dela, ela passou por 8 especialistas, ninguém queria mexer por causa da idade dela. A gente fez os exames, ela estava ok, uma cirurgia de 30 minutos, eu instalei 3 implantes aqui, hoje ela já está com as próteses, já viajou para a Europa com a família, ela está super bem. Uma senhora de 95 anos, então a idade, ela não é uma contraindicação para a instalação do implante. Boa, doutor. Depende muito do estado geral que esse paciente se encontra.
Às de vezes saúde. tem que fazer um outro procedimento para melhorar a essência do problema, para depois fazer. O enxerto ou não, né? O procedimento é ok. Se ela estiver bem de saúde, a dona Eliane parece estar tá ótima, 63 anos é jovem hoje. Mudou-se, inclusive, a classificação pela Organização Mundial da Saúde do jovem, né? Boa. Hoje o jovem vai até os 65. Verdade. Depois ele começa a ficar idoso a partir dos 75, né? Então, a coisa não é bem assim mais. Então, o paciente de 63 anos está hiperativo. Verdade. Então, a senhora pode fazer tranquilamente quantos implantes forem necessários, desde que tenha-se condição, coordenação, não sofra de um mal de Parkinson muito avançado, doenças que a pessoa não consiga higienizar. Tem gente que é completamente independente, teve um AVC, alguma coisa, não consegue escovar, não consegue fazer nada. Como é que você vai instalar implantes num paciente desse? Diabetes tem algum problema, doutor? A diabetes, ela tem que ser bem monitorada para cada medicação. Entendi. Pacientes serem medicados com antibiótico, terapia profilática previamente, estender às vezes por 10 dias o antibiótico terapia, observar bem esse reparo. Mas eu tenho uma centena de pacientes diabéticos implantados, inclusive a minha mãe. É um exemplo clássico, eu implantei nela há quase 20 anos atrás, eu era recém-formado. Olha e só. os implantes dela estão até hoje na boca funcionando. Então não tem muito assim, a idade é um fator, depende do estado geral de saúde do indivíduo. No caso, se ela estiver bem, parece estar conversando super bem. Sim. Dá para ela fazer, tá com um pouco de medo. É bom fazer de uma vez ou não? Aí depende do caso. Depende do caso. Você vai mexer numa área aqui e uma área inferior. O paciente está disposto, faz uma vez. Perfeito. Não levo mais do que 2 horas para colocar 12 implantes. Não levo mais do que isso. Doutor, que legal. A gente comentou da diabetes e essa foi a pergunta da Holanda Machado de Santa Catarina, diz que está adorando o programa, suas explicações. Isso que acabou de começar, hein, Holanda? Imagina que tem mais por vir. E ela queria saber sobre a diabetes, a gente já respondeu. E também a Maria José, que ligou para a gente, nosso produtor de São Gonçalo. Nosso produtor já falou que ela ligou e ela queria saber disso. É importante que a gente já respondeu várias pessoas, lógico. Então. E quanto custa, doutor? É um procedimento muito caro? Então, o implante, hoje o Conselho Regional não nos autoriza a ficar divulgando valores do implante, mas ele pode variar numa margem desde 1.000 e pouco até R$3.000, dependendo da marca do implante a ser colocado. Né? Não, é importante a gente falar só dessa variação de preço, porque às vezes você vê na internet contra algum contato X, eu cobro, sei lá, R$100, porque a gente sabe que tem louco pra tudo, né, tem uma noção. Você tem que ter muito cuidado qual profissional que você vai escolher, porque você às vezes fica encantado com o preço, mas o barato pode sair caro. Imagina, eu sempre mais digo, independente de fazer comigo, às vezes eu indico pacientes para a escola que não tem condição de fazer comigo, a gente indica para a escola, mas a escola é mais moroso, processo que leva às vezes 2, 3 anos, ou às vezes mais. Então, assim, tem que ser realmente um paciente que não tenha condição alguma. Ele vai falar, bom, eu enfrento a fila e paciência, não tem outra alternativa. Perfeito. Né? Mas é lógico que tratamentos muito baratos, há que se desconfiar. Porque você não consegue... A odontologia, ela tem uma gama de materiais muito grande. Se você não usa um material bom, adequado para aquele tipo de situação, você às vezes não tem o resultado desejado. O paciente vai querer depois um dente bonito, uma prótese que tenha uma ótima estabilidade, uma condição favorável para ele mastigar bem durante um grande período de tempo. Né? Porque implante, pouca gente me pergunta isso, as pessoas tiram conclusões já por si só. O implante é para a vida toda. E não é. Boa. É uma pergunta que pouca gente faz. Mas o implante não é para a vida toda. O que é para a vida toda? Teu coração né? Nosso coração, nosso cérebro. Enquanto viver, ele vai funcionar, né? O dia que ele não funcionar mais, tem um tempo, então, é relativo à vida toda. É verdade, né? é verdade. Tem implantes que perdem-se com 5 anos, com 8 anos, com 25 anos. Olha só. Tudo vai do cuidado, tudo vai da forma com que esse paciente administra a vida dele mastigando. Isso que eu ia perguntar, doutor, quais são os cuidados, então? Envolve principalmente a mastigação? Sei lá, acabei de fazer um implante, vou comer um torresmo. Tem cuidados básicos? Você pega um torresmo duro, todo dia você mastigando aquilo, você concorda que a sua chance de ter um problema passa a ser muito maior do que eu, que só como arroz, feijão e frango? Né? Verdade. Não é? Por isso que o doutor é magrinho frango e batata doce. Né? Eu acho que a gente brinca com isso, né? Eu estou vendo que você está em forma, eu estou em forma. Isso é importante. Por que é importante? Porque é um sinal de cuidado. Eu me cuido, eu jogo quase 4 vezes por semana, eu faço academia, eu treino. Tudo bem, eu peso quase 85, 86 quilos, eu tenho 1,90 m. Então a gente meio que equilibra.
né? Isso é muito importante. A pessoa que tem esse cuidado com o corpo, provavelmente, fatalmente, vai ter com os dentes. Perfeito. Mas nem sempre. Perfeito. A gente pressupõe que sim. Mas outro dia eu recebi uma paciente linda, de 21 anos, com um corpo magnífico, sensacional. A hora que ela abriu a boca, tinham 7 implantes para fazer. Nossa. Com 21 anos de idade. Tudo vai Então, do cuidado, né? A fachada dela tá fabulosa. A parte dos fundos já não estão tão... Tem que cuidar, gente. Os então, hábitos assim, saudáveis medo, fazem mas ali é parte, medo. né, doutor? Ali o receio levou ela a esse quadro. Né? Então, é muito importante até deixar uma advertência na parte periodontal, vamos assim dizer, que é a parte de cuidado de gengiva, que as pessoas hoje, o mundo mudou muito, né? Está muito mais liberal, as pessoas vão às festas, vão a eventos, beijam aqui, beijam ali, beijam aqui, beijam 5 na noite. E a boca, ela é uma via de entrada muito importante em relação a bactérias. O nosso suco gengival, que é onde o fio dental entra, é a principal via para que a gente não morra com choque séptico, por exemplo. Sabia disso? Por isso que a importância do uso do fio dental é enorme. E tem gente que não usa nunca. Né? Então, se você tem um dente na boca, se você não passa fio dental, você está com 50% da higiene concluída. Então, entra no banho e lava só metade do corpo. Verdade. Não faz sentido? Faz parte. Vários alertas, doutor. Mais ou menos certo. isso, entendeu? Então, assim, cuidado. Acho que as pessoas têm que ter esse cuidado. Principalmente com o envolvimento físico. A boca, ela realmente tem que ser sempre vista com cuidado dobrado, até triplicado, que hoje a população mundial. O Brasil ainda está muito melhor que muitos países europeus, com muito mais renda per capita, que não dão a menor importância. Boa, doutor. Vale as dicas. E existe algum perigo, então, de rejeição desse implante dentário? No começo o senhor comentou um pouquinho. Então, a pergunta como eu disse, só perguntas boas. É pertinente, né? Porque a gente às vezes fica preocupado. Eu vou fazer, tá resolvido. Muito pertinente. Não existe rejeição de implante. Boa. Aí o pessoal fala assim, mas como assim? Eu perdi? Não tá aqui, ó. Tá na minha mão. Existe insucesso. Boa, doutor. Mas não é porque ele rejeita. A rejeição, ela se dá, e isso é importante, quem está nos escutando absorva e guarde isso, quando você faz um transplante de órgão. Então, se você você doa seu rim para sua irmã, você doa seu, sei lá, o rim, basicamente, principalmente a gente ri, uma doação de fígado, por exemplo. A pessoa morreu, né? Doou o fígado. Você recebeu o fígado, rejeitou. Aí sim. O fígado houve uma rejeição, rejeitou o coração, rejeitou o fígado, rejeitou o rim. Né? Aí a rejeição ela é cabível, o termo rejeição é cabível para um transplante de órgão. O implante ele é um material aloplástico, lembra que eu falei no começo? É verdade. Ele é um material aloplástico, ele não vem de origem de ninguém. Perfeito. Então você vai tudo que você implantar numa pessoa, seja um parafuso de uma fratura ou um parafuso de titânio, ele não é que ele rejeita, ele pode formar fibrose em volta. Entendi. Ele fibrosa, porque por alguma razão ele não forma osso, ele forma fibras. E essa fibra dá dor, dá incômodo, por isso que a gente engessa o braço quando quebra. Uma fratura engessa. Por quê? Imobiliza. Tudo que fica mole, movendo em relação ao osso, forma fibra ao invés de osso, não consolida a fratura. Entendeu? Perfeito. Então, às vezes, não consolida o implante. Você coloca ele dentro do alvéolo, o osso não imbrica, vamos dizer, não há osso-integração. O que é osso-integração? Contato íntimo do implante com o osso em nível de microscopia de varredura, por exemplo. Mas o que a pessoa pode fazer, doutor, para ela não, sei lá, não ficar sem dente, por exemplo, cuidados com a higiene, porque às vezes a cabeça do implante fica exposta, evitar usar prótese móvel, sabe, de uma forma muito agressiva. O dentista, principalmente, pode tomar cuidado com a provisória que ele vai instalar no paciente, em termos de aliviar essa prótese, não deixar acrílico pegando ali, apertando a região. E ter cuidados, né, e ter sorte também com relação à saúde estar boa, porque o osso tem que estar em condições favoráveis, mas muito mais planejamento e o pós-operatório desse paciente ele está com saúde para que esse osso... Porque a gente vê, você fura a parede e coloca lá uma bucha para pendurar um quadro. Igualzinho o sistema do implante. Você faz um furo dentro do osso e parafusa o implante lá dentro. Perfeito. Só que você não pode pendurar o quadro imediatamente, porque existe uma reação química, coisa que não acontece no concreto quando você faz uma perfuração com prego ou uma bucha para colocar um quadro. Verdade. Então essa reação química é que tem que ser bem executada. Quanto tempo dura o processo, doutor? 180 dias, mais ou menos. 180? Para o maxilar superior e 120 para a mandíbula. Não é muito tempo, O osso inferior é um osso mais compacto. Ele precisa de menos tempo para a remodelação. Doutor, como toda cirurgia, algumas acabam oferecendo riscos.
Existem esses riscos também na cirurgia de implante dentário? Alguns riscos, não sei, de contaminação, Sim, entre outras coisas? Sim, como você bem disse. Qualquer cirurgia que se faz, existe algum tipo de risco. Seja por uma infecção pequena de bactéria, seja por uma sutura mal dada, né, um ponto mal dado, seja por um descuido do paciente depois na higienização, não limpa direito, irrita, inflama, infecciona aquele local. Toda cirurgia tem um risco, principalmente quando o profissional não tem muita habilidade para lidar com aquele problema, né? Então ele vai lidar com uma cirurgia grande, mas ele não sabe nem onde ele incisa, onde que eu vou cortar. Ele corta errado, né? Qualquer problema, qualquer procedimento hoje que você faça na área da saúde, da medicina, odontologia, se não souber bem, você vai acabar você pode ser negligente, pode ser imprudente e provocar um risco pós-operatório, pós-procedimento, qualquer coisa, né? Seja na aplicação de um botox até a colocação de um implante simples, uma extração de um dente, extrai, deixa a raiz lá dentro, ou não limpa depois, fica o alvéolo ali fica exposto, dá uma alveolite, aquilo dá uma dor e um mau cheiro terríveis. Hemorragias, tem uma série de riscos que podem acontecer. Graças a Deus, esses 20 anos de carreira, eu nunca tive nenhum problema, porque a gente segue o passo a passo, né? Isso, tá certo. Doutor, tem uma pergunta aqui que chegou do Jair Ribeiro, de Vitória, Espírito Santo. Ele pergunta o seguinte: tenho vontade de fazer implante dentário, mas tenho uma dúvida. Eu vou ficar sem dentes durante o tratamento de implantes dentários? Boa pergunta. Pergunta se fica sem Jailson. dente. É Jair? É o Jair Ribeiro, Jair de Ribeiro. Vitória, Espírito Santo. Obrigado, Jair, pela pergunta. Depende da região. Se é uma região do fundo, onde não tem dentes e não tem suporte para colocar uma provisória, às vezes é melhor deixar sem dente ali do que colocar algum provisório móvel apoiando em outros dentes e incomodar o paciente. Eu não tenho por hábito deixar os meus pacientes sem dente. Eu sempre coloco uma provisória, principalmente se for região estética, região anterior até premolar, a gente sempre põe algum provisório ali, a não ser alguns casos muito específicos onde a gente abre mão de colocação. Tá? Então, não necessariamente aí você vai ficar sem dentes, tá? Se for uma região anterior, comigo pelo menos eu não deixo. Doutor, vamos continuar então o nosso bate-papo, que vai dar o que falar, né? Se for necessário substituir muitos dentes, é instalado um implante para cada dente ou não? Depende do que você tem na boca. Se você tem ausência total, não tem nenhum dente, usa uma prótese total, a vulga dentadura, você não precisa colocar todos os 14 implantes. Nem 10. Hoje a gente coloca de 6 a 8. Tá? Por quê? Porque depende do tipo de prótese que você for instalar. No caso de um paciente com desdentado total, tem dois tipos de prótese. Ou uma prótese acrílica, aparafusada, que é o protocolo que o Brånemark criou na época, esse autor. Você coloca 6 implantes e faz uma prótese acrílica aparafusada nesses implantes. Ela fica fixa. Ou uma metalocerâmica, que é a porcelana clássica, que você faz a boca toda em porcelana, que é uma prótese um pouco mais cara, mais pesada. Então, a gente coloca normalmente 8 implantes, eu gosto de instalar nesses tipos de casos, para ter um bom suporte mesmo de apoio, para que esse paciente realmente tenha aí, longevidade com o uso. Agora, num caso de parcial, então você perderam 3 dentes atrás, posterior, 2 prés e um molar perdidos. Eu gosto de colocar um por um, um para cada dente. Até porque o paciente, se tiver uma condição óssea favorável, o paciente vai poder passar o fio dental no meio. Mas se a gente achar que o osso não estiver muito confiável, por causa de um pós-enxerto, suspeito que isso pode dar problema, eu uno todos eles. Perfeito. Mesmo tendo 3 implantes. Então, às vezes, eu prefiro pecar, às vezes, por excesso do que por falta de implantes. Tá? Então, nem sempre é um por dente, mas se você tem dentes na boca, a gente procura sempre colocar quase sempre um por dente. E eu posso colocar a prótese imediatamente após a cirurgia? Dependendo, igual aquele caso que nós mostramos, carga imediata, nem todos os casos comportam a prótese que nem o primeiro fixa. caso, né? Prótese fixa presa no implante, agora uma prótese provisória, sim. Perfeito. Doutor, a Marlene Marinho, aqui de São Paulo, ela fala da Zona Sul, ela pergunta em que região que o senhor atua. Na Zona Sul. Na Zona Sul? Marlene, então você saiu ganhando. Ela fez a pergunta aqui e já está respondido. Zona Sul, então. Tem 2 unidades. Uma fica no Paraíso, próximo à Beneficência Portuguesa, e a outra fica próximo ao Shopping Morumbi, ali perto do Consulado Americano. Perfeito, pertinho então. Depois a gente passa todos os contatos, tá bom, Marlene? Não se preocupa não, mas fica feliz que é pertinho de você. Tá fácil. Doutor, é possível saber antes da cirurgia se a instalação do implante permite uma carga imediata ou não?
Que nem o senhor falou, tipo, Acabamos de falar depende sobre muito isso. do caso, Exatamente. né? Você tem uma estabilidade inicial, né, desse implante, com uma boa carga de newtons, que são newtons, né? Quando a gente faz a fixação do implante, que você trava ele dentro do osso, você calcula quantos newtons tem ali. Ah, tem 40 newtons, 50 newtons, 70 newtons, 80 newtons. É bastante estável. Você pode lançar a mão de uma carga imediata e fazer um provisório, né? Por exemplo, a porcelana nunca ela pode ser carga imediata. O acrílico, ok, porque é mais leve. Tá? Então, uma prótese acrílica de toda a boca toda, em cima de 6 implantes, eu posso fazer carga imediata? Posso. Fica pronto em 2, 3 dias a prótese você instala. A apresentadora faz a pergunta repetida, mas o doutor sabe explicar direitinho tudo. Então, eu estava perguntando, doutor, porque tem outras participações aqui que estão chegando, vou tentar passar tudo para o senhor. O senhor quer finalizar? Desculpa, te cortei. Não, só complementando, tá tudo certo. A porcelana, ela não pode receber carga rápida, porque ela é muito pesada. O implante não vai aguentar, ele vai ter problema. E aí, em muitos casos, você põe a carga rápida e deixa o provisório livre. Quando o paciente mastiga, ele não pega nesse sentido. Ele pode pegar verticalmente, bater assim, mas não lateralidade. Você tem que aliviar, senão você pode perder o implante. Perfeito, doutor. Tem várias perguntas chegando aqui, vou tentar passar uma de cada vez. O assunto é bem polêmico. É que não quer, né? Ficar com um sorriso bonito, ainda mais com um doutor de credibilidade. Tem a pergunta aqui de uma telespectadora que ela pediu para não ser identificada, mas ela perguntou o seguinte: é possível com o implante corrigir problemas com a mordida? Porque tenho várias lesões na lateral mucosa bucal por morder fora da mastigação correta. Ela disse que tem prótese superior total e arcada inferior com alguns espaços. Pode, então, usar um implante para corrigir a mordida, doutor? O implante, a ideia do implante é substituir dentes perdidos. Perfeito. Né? Você tem uma arcada, às vezes, total para ser reconstruída, você pode expandir um pouquinho o arco ou encolher um pouquinho o arco. Né? Isso vai depender da situação do antagonista, que é a parte ou superior ou inferior, a parte oposta. Né? Agora, corrigir mordida com implantes, não. Não. Aí a paciente tem que normalmente usar um aparelho, acertar a oclusão, acertar todo o posicionamento de dentes. E aí, com os dentes todos eles colocados na posição correta, onde ficar espaços, você completa com implantes. Tá, mas essa não serve para isso. É outra situação. Tá. Não é o implante, não busca corrigir mordida, corrigir posição de dentes. Ele busca substituir os dentes que você perde. Boa, doutor. Tá? É muito importante que fique claro isso. Em relação a morder a mucosa, morder a bochecha, muitas vezes o paciente fica sem dente naquela região e aí a bochecha, a mucosa tem a capacidade de contrair no sentido interior da boca. Então, às vezes, o paciente, quando volta a ter dentes ali, ele morde e mastiga aquela bochecha. Perfeito. Doutor, tem mais pergunta aqui nas nossas mídias sociais, mas antes disso, tem uma que chegou através do telefone, nossa produção já digitou. Eu vou pedir para colocar na tela, por favor, a perguntinha que chegou para o doutor Luiz. Pode colocar na tela, vamos ver quem está participando com a gente. É a Rebeca Silva, de Ribeirão Pires, São Paulo. Ela diz o seguinte: doutor, faz 25 anos que eu uso prótese. Caso eu faça os implantes, preciso necessariamente fazer enxerto? Provavelmente, 25 anos é um grande intervalo de tempo aí, onde possivelmente tem que ser feito o enxerto, dependendo da região que ela tem essa prótese. Né? Normalmente, quando a gente pega um caso assim, tem uma deficiência óssea, uma atrofia de tecido ósseo bem importante, pode ser que se leve ao enxerto. Como vai descobrir isso? Através de uma tomografia computadorizada, Rebeca. Alguém peça uma radiografia computadorizada da região que você não tem os dentes, dá para saber exatamente a altura e a espessura de osso que você tem hoje remanescente. E aí vai saber se precisa ou não de enxerto. A partir de com 4 para baixo, 4 milímetros de espessura para baixo, precisa de enxerto. Perfeito, em espessura, né? A altura pode variar, aí tem várias técnicas de você reconstruir a altura, que não necessariamente precisa ser um enxerto prévio, pode ser um enxerto simultâneo à colocação do implante, aí vai variar. Interessante. Tem mais perguntas chegando aqui, o celular não para de vibrar, mas antes disso eu vou colocar uma pergunta que chegou através do telefone também. Pode colocar na tela a nossa próxima participação. É a Delci Soares, de Espumoso, Rio Grande do Sul. O Brasil inteiro participando, doutor. Tenho 60 anos e não possuo nenhum dente. Utilizo somente prótese. Posso fazer a cirurgia para colocar os implantes? É a Delci perguntando, doutor. Nossa, é uma pergunta parecida com a da Rebeca, É né? verdade. Pode, sem dúvida. Se tiver osso,
pode colocar os implantes. Se eu acho não que faz o enxerto prévio. O problema é, as pessoas me procuram muito por causa do enxerto. Poucos profissionais fazem enxerto com qualidade. Muito poucos. A gente percebe, eu tenho percebido isso ao longo desses anos da minha carreira. Então, o enxerto bem executado é fundamental, porque você vai ter suporte para colocar esses implantes posteriormente na arcada do paciente. Então, todo mundo, supostamente, teoricamente, pode colocar implantes, desde que sejam feitos os critérios de avaliação que nós discutimos no início do programa, como anamnese, planejamento, estado geral do paciente, estado geral de saúde do paciente, e todas essas questões, elas estão abordadas e bem planejadas, pode ser realmente um candidato à instalação de implantes, sem problema algum. Perfeito. Tem mais uma participação, agora vai ficar só a participação, doutor. Pode colocar na tela, então daqui a pouco eu vou para as redes sociais. É o Hélio Celidini de Guaianazes. Há 6 meses coloquei os pinos no implante para colocar os implantes fixos. Irá anestesiar minha boca novamente, doutor? Vai ter que fazer todo o processo? Pelo que eu entendi, ele colocou os implantes e agora ele vai colocar as próteses sobre o implante. Importante que fique claro para quem está em casa, o implante, ele é o pino que fica dentro do osso. Em cima desse pino é conectada a prótese sobre o implante. Que ela não vem pronta, você instala na hora que o paciente chega lá. Não, ele tem que ser feita a moldagem, tem que ser feita a prova desses elementos, prova dos componentes, o laboratório fazer a fundição ou a aplicação da porcelana ou injetada através de técnicas de CAD/CAM, depende de como cada laboratório trabalha. Todo esse passo a passo é feito. Vai ter que anestesiar a sua boca se tiverem fechados os implantes, cobertos por tecido gengival. Às vezes o implante expõe. A cabeça do implante às vezes fica exposta já. Depois de uns meses na cirurgia aparece ali. Aí não, é só desparafusar a tampinha e colocar os componentes e dar sequência no trabalho das próteses. Boa. Ok, Hélio? Espero que tenha respondido a sua pergunta. Respondeu otimamente. Doutor, agora tem uma participação aqui da Sônia, ela fala de Minas Gerais. Ela pergunta o seguinte, doutor, qual o período de recuperação entre os implantes? Está um pouco vaga a pergunta, mas eu imagino que seja assim, coloquei os implantes e vou colocar as próteses depois, né? São 6 meses para o superior e 4 para o inferior. Agora, cicatrização total, a gengiva está bem e tal, uma semana tira os pontos, em 10, 15 dias já não tem mais nada, em um mês já está, nem lembra mais se colocou implante naquela região. Nossa, a recuperação é rápida, a cicatrização é rápida, doutor. Tem Sem mais dúvida. uma participação aqui. Ai, meu Deus, o celular travou. Não, deu certo. Não deu. Peraí. É a Regina Guterman. Ela fala de São Paulo, capital também. Gostaria de perguntar ao doutor se um dente da frente cair de uma hora para outra, como aconteceu comigo, o dentista tem como colocar um implante também na hora? A gente comentou sobre essa recolocação, a gente pode repetir também. A pergunta ela é difícil, porque pode ser cair o dente, a prótese, que está presa dentro da raiz, ou cair com raiz e tudo. Entendeu? Ah, então depende. Tem casos que cai raiz e tudo, mas aí já é um problema periodontal extremamente avançado, não dá para colocar um implante. Não dá? Se cair com raiz e tudo, então vamos responder as duas situações para ficar mais fácil, né? Se cai com raiz e tudo, não dá para colocar o implante na hora, porque não vai ter tecido ósseo mais para sustentar, vai ter que fazer um enxerto. Agora, se cai só o dente que está preso na raiz, pode sim ser extraído da raiz e colocar o implante imediatamente, se tiver tecido ósseo em volta das raízes, que provavelmente deve ter e costuma ter. Perfeito. Doutor, a Holanda está fazendo outra pergunta aqui. Ela pergunta o seguinte, é possível mastigar com força e ter habilidades similares às dos dentes naturais com implante? Sim, é muito parecida a sensação. O relato, eu não tenho implantes na boca, mas os pacientes meus que têm comentam, falam, doutor, eu sinto como se fossem quase praticamente meus dentes, mas tem uma diferença muito grande e importante. A gente não tem ao redor dos implantes as fibras periodontais, nem o ligamento, nem fibras. Quando a gente morde uma pedra, no arroz, por exemplo, qual é a tendência? Você abre a boca na hora, você sente isso. No implante, não. No implante, se você só tem implantes na boca, você vai marretando aquilo, você não sente essa pedra. Ah, por isso que é perigoso, então, Por isso que é perigoso quebrar, às vezes, uma prótese, uma cerâmica, assim. Mas a sensação de mastigação é de quando você tinha os seus dentes, só que você não sente essa, vamos dizer assim, igual quando você põe a mão, tá quente, você não puxa rápido. A mesma coisa quando você mastiga, né? Você perde a sensibilidade. Você começa a mastigar, aí se você pega uma pedrinha, você não dá aquela... Sim, né, um pedaço de é uma reação qualquer coisa, um calo de pipoca, natural. você mastigando, você dá uma reação. No implante já não é tão proprioceptivo.
Ah, entendi. Entendeu? Interessante. Então Mais perde ou um menos pouquinho isso. a sensibilidade, Perde a mas o sensibilidade efeito... mesmo. Não, o efeito, a função a sensação é a mesma. Os pacientes falam, doutor, parece que eu estou com meus dentes. Olha só que bacana. Isso que é legal. Isso é bom. Doutor, nosso tempo acabou, ainda tem mais pergunta que chegou no nosso telefone aqui nas redes sociais, mas não vai dar tempo. Por isso que você aí de casa que ainda tem alguma dúvida, eu vou passar todos os contatos para vocês, principalmente para a Marlene, que está pedindo aqui desesperadamente o seu contato, doutor. Anota, Marlene, pega uma caneta, pega um papel, vou passar tudo para você agora. Anota aí, primeiro o telefone de contato, tá bom? Eu vou falar 2 vezes para você pegar direitinho. O telefone é o 3262-0094. O código de acesso é o 11. Repetindo, 3262-0094. O código de acesso é o 11. Você encontrou outras informações também do Dr. Luiz sobre implante, entre outros serviços que ele faz, no site dele, que é o www.luiscosmo.com.br. luiscosmo.com.br. Tem um e-mail também, você pode escrever para ele, para o luiz.cosmo@luiscosmo.com.br. luiz.cosmo@luiscosmo.com.br. Recado dado, muito obrigada, viu, doutor? Agradeço todos os seus esclarecimentos. Foi uma aula que a gente teve hoje. Muito obrigada. E volte sempre ao nosso programa, quando o senhor quiser. Foi muito bom. Eu agradecer a produção aqui maravilhosa de vocês, sempre com muita competência, muita qualidade. Um assunto muito bem abordado, muito bem perguntado. Parabéns a você também, Jéssica. Foi um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada, doutora. A gente que agradece.